Por que eu estou dando esse pano de fundo também? Porque, querendo ou não, gostando ou não, estando nas redes sociais ou não, a professora virou agora cientista popstar. Aliás, muitos frequentam aqui, eu brinco isso. Nicoleles é um, né? O professor Nicoleles vem aqui já 4 vezes, adora ver no Critiquei. Porque a gente comenta coisas que às vezes fogem. Mas é óbvio, ele tem um campo na neurociência, que obviamente ele, eu não tenho o que falar, né? As coisas que ele conseguiu desenvolver justamente. E obviamente, a professora também, a doutora, ela tem uma linha de pesquisa que ganhou essa proporção porque é algo que no folclore popular era inimaginável. É como se fosse uma coisa mágica. Tem como lidar com isso, mas também existe como que eu posso dizer, onde termina, porque foi interessante que a tua participação no Roda Viva teve uma frase que me chamou, até anotei, que falou assim, a ciência não é a coisa mais importante, uma coisa assim, né, que o ser humano pode fazer. Né? Sim. Existem outras coisas além da música. Ciência. A música eu adoro, né? Não é? Eu acho mais importante que ciência. Acho que faz mais bem. Mais música do que ciência? Acho que sim, acho que sim. O outro, né? A música é ciência. Não, a música tem um aspecto científico, tudo na vida vai ter, mas assim, música é música, não é ciência. Então, o que eu acho é que a nossa sociedade, ela acredita que ciência é igual a credibilidade. Entendeu? Tem uma correlação que é colocada no cérebro das pessoas, que é próprio da nossa sociedade, isso não foi sempre assim, né? E eu acho que nem é assim no mundo inteiro. Mas, assim, aqui é muito claro. Então, se você, por exemplo, você estuda a sociedade, o comportamento social, ou estuda antropologia, você pode estar fazendo uma etnografia de um povo indígena. Se você disser que não é ciência, não tem valor. Então, você tem que... As pessoas, elas precisam dizer que aquilo que elas estão fazendo é ciência, porque dizer que é ciência empresta valor de verdade. Entendeu? Só é verdade se for científico. E assim, eu acho que não é verdade. Isso não é fato, entendeu? Você já se apaixonou? Quando você se apaixona, tem algum argumento científico para aquilo? Geralmente, assim, é totalmente contraindicado, né? Quando a gente se apaixona, geralmente é porque... Mas aquilo não é verdadeiro, entendeu? Porque não é científico, porque não tem uma explicação racional, não respeita... Real, é empírico, né? Exatamente. Assim, as pessoas acreditam que real é igual a racional. E real é igual a científico. Verdadeiro é igual a científico. O que é bom é ciência. Entendeu? E assim, a gente precisa desconstruir isso. E por que eu digo isso que a gente precisa? Porque a inteligência artificial vai nos dominar. Então, assim, não é uma coisa que a gente possa deixar para daqui a uns 20 anos a gente pensar nisso. Não. A inteligência artificial, ela já está, né? Mas ela vai dominar o mundo. E assim, a concentração de poder, em termos de poder computacional, de manipulação de dados, né? De controle de dados que a gente está vivendo hoje no mundo, é uma ameaça maior do que a da Guerra Fria, quando eu era adolescente, que não ia dormir de noite, porque, será que vai ter uma bomba para lá, uma bomba para cá? Né? Quando eu era adolescente, a gente tinha medo de ter bomba atômica para lá para cá. Nuclear, uma hecatombe nuclear. Hoje em dia a gente tem... Já fiquei mais tranquila a esse respeito, hoje em dia já voltou um certo medo, mas, assim, é uma ameaça de um evento, né, que a gente pode torcer para não acontecer. Agora, assim... que nós estamos caminhando para um mundo onde a gente vai ter que enfrentar essa questão dos limites da inteligência artificial, eu acho que é um fato. A gente vai ter que enfrentar. A gente vai se entregar e deixar que eles concluam que a gente pode ser eliminado? Ou a gente vai dizer assim, não, olha só, inteligência artificial, você vem até aqui, querida, daqui para lá, não. Daqui para lá, a gente é humano aqui, a gente que manda no pedaço. Então, discutir quais são os limites do humano, quer dizer, até que ponto a gente está pronto para se submeter ao que é eficiente? Porque, veja bem, a ciência produz bomba. A ciência produz arma. É verdade. A ciência produz manipulação.
Então, a ciência não é uma coisa necessariamente do bem. É óbvio que a ciência produz coisas boas. Eu sou cientista, eu acho que produz coisas boas. E a gente tem que fazer ciência, é importante, é uma coisa que ajuda as pessoas, ajuda a humanidade. Mas a gente não pode se submeter a isso, porque a ciência, ela não é humana, ela está abaixo do humano. Entendeu? O humano tem que estar acima, a gente tem que tomar as rédeas dessa situação e dizer, olha só, eu sou um ser humano. E eu vou dizer o que a ciência pode e o que a ciência não pode fazer. Que vai servir para controlar ou não a polilaminina, mas também vai servir para controlar ou não a inteligência artificial. E essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar rápido, porque se a gente não tomar, daqui a poucos anos, entendeu? Eu tenho filho, cara, quero ter neto, pelo amor, sabe? Vai ter. Você já imaginou se a gente combinar que a medicina deve ser exclusivamente medicina baseada em evidência? Soberana, manda em tudo, ou seja, medicina baseada em evidência é como se chama a ciência na medicina, né? O domínio, não é o domínio, mas a escolha pela ciência na medicina. Se concluir isso, vai precisar de médico? Se você tiver inteligência artificial? Precisa, porque uma máquina vai saber resolver o que é ler as revisões científicas muito melhor do que o médico. Então, eu não entendo o médico defendendo ciência acima de tudo. Eu, se fosse médica, eu ia dizer assim, pelo amor, não, o importante é o olhar do médico, o importante é você sentir o paciente, o importante é você ter intuição, o importante é você tocar o paciente. Você não pode ser um bom médico se você não levar o seu coração para o consultório. Se você não usar todo o seu ser, que inclui a sua racionalidade científica, mas também inclui outras coisas que a gente também é capaz de fazer. Talvez a inteligência artificial está desumanizando a inteligência artificial, ela vai conseguir dar conta de analisar os aspectos científicos, quer dizer, o que a ciência demonstrou e o que ela não demonstrou. Entendeu? Você vê o conjunto dos sintomas, bota lá, ele vai te dizer, olha, tome tal remédio. Não precisa de médico, entendeu? Então, se você disser que basta a informação técnica para você definir conduta médica, não vai mais precisar de médico. Então, eu acho que os cientistas deviam estar fazendo, os médicos deviam estar fazendo passeata assim, mais amor, por favor, vamos olhar o paciente, vamos fazer carinho nele, é muito importante, porque é isso que vai garantir que essa profissão exista, e que eu acho que é muito importante. Entendeu? Eu acho que a medicina, ela não é só ciência. A medicina precisa de olhar, precisa de humanidade, precisa de experiência, não é? Sim. Quer dizer, você é o mesmo médico hoje que você era 20 anos atrás? Não, claro que não. E foi porque você leu meta-análise? Não. Não, foi porque você desenvolveu alguma coisa humana. Também li, mas não é por isso. Também leu, mas a meta-análise te ajudou? Te ajudou. Por isso que eu digo, a ciência, a gente usa a ciência para a gente ser um ser humano melhor. Né? A gente usa a ciência. Você lê a meta-análise, eu também leio. Para quê? Para eu ser um ser humano melhor. Não é para me submeter à meta-análise. Entendeu? Por isso é que eu digo, eu não sirvo a ciência, é a ciência que me serve. Eu sirvo a sociedade. Se eu conseguir, porque eu queria muito servir a sociedade, não sei se eu sou capaz, mas eu gostaria. Eu gostaria. A pesquisa é isso, né? Eu gostaria de servir, eu gostaria de contribuir, sabe? O pessoal pensa assim, mas pesquisou tanto tempo, às vezes, quantos pares, outros pesquisadores na universidade, no mundo acadêmico, fizeram pesquisas de anos e não chegaram a grandes conclusões, mas a gente aprendeu o que não dá em nada também. E tem uma coisa assim, a gente fala, pegando um pouquinho do gancho que a professora falou, eu uso isso muito na minha prática, né, como médico. A clínica é soberana, né? Sim. Isso é muito importante. Questiona-se muito, hoje o paciente, as pessoas já procuram na IA, vão ver tudo, né? Eu já tenho um colega meu que me acessa sempre, ele vai ao médico, pede 500 exames, aí ele vem até mim, ele me pergunta, porque eu procuro olhar clinicamente como o paciente está, isso é muito importante na nossa prática. Não que não se tenha que ter todo o recurso que você tem hoje em dia, que tem que valorizar, né? Sim. Mas esse olhar humanizado perante o paciente, eu acho que é fundamental, né? E assim, para mim dá certo. As minhas experiências de resultado agindo dessa forma são boas, porque eu
Eu como médico, o que eu quero? Não é que eu quero ter resultado bom, eu quero que meu paciente tenha resultado bom. E a minha forma de atuar é assim. Voltando um pouco para o tema da polilaminina e regeneração medular, o que é uma coisa que nos entusiasma? Nós, da reabilitação, durante muito tempo, o que a gente se desenvolveu muito? Nos recursos de reabilitação. Né? Tanto clínicos, o exame da EJA, por exemplo, é um aspecto clínico, quanto tecnologia assistiva. Né? Equipamentos, órteses, adaptações, robótica, inteligência artificial, muita coisa, para beneficiar o paciente, certo? Então, a gente desenvolveu. Na regeneração das lesões neurológicas, sempre foi uma lacuna, a gente não conseguiu e se testa ainda, né? Muitos métodos são testados, foram e são tentando a recuperação neuronal, a recuperação funcional, as conexões. E hoje a gente tem um que é promissor e a gente está querendo saber mais sobre ele. Não justificando, mas tentando explicar um pouco, talvez essa necessidade da comprovação e do rigor científico também seja para que, realmente, isso aqui vai dar certo, a gente vai provar que vai dar certo, porque tem um rigor, porque os outros métodos, alguns ou foram com rigor ou foram sem rigor e não deram certo. E tiveram métodos que pacientes faleceram e foram usando, né? Então, talvez uma das formas da gente querer realmente comprovar, né? Claro que tem todo um histórico aí recente da comprovação científica, da ciência, da importância, porque também muitas coisas foram faladas, como você mesmo fala, e são faladas ainda hoje sem comprovação nenhuma, e a gente sabe que são, né, que é falácia. Mas talvez essa comunidade que trabalha com isso, e até por trabalhar também com uma expectativa dos pacientes que é muito alta, né, e a gente tem que também pensar neles, tanto no bem que fazemos, como no mal que fazemos, quando foi proposto algum método que não deu certo, as pessoas depositaram esperança, gastaram dinheiro. Tem pessoas que venderam propriedades para fazer um procedimento que a gente sabia que não dava certo. Pela esperança. Pela esperança, né? Então, talvez isso explique um pouco essa necessidade de algo concreto para você saber que o método vai dar certo. Não estou aqui excluindo, né? Entendo e até compartilho alguns momentos com o que a professora fala, porque é uma situação dentro da recuperação da lesão medular, realmente uma decisão difícil, né? Pelo processo dela mesmo, porque como ela ocorre, né? Não é uma doença que ela se inicia no momento zero, não é uma doença, é uma condição que se inicia no momento zero, né? Da própria lesão. Então, veja, a poli, se ela já vai causar uma proteção neuronal, é um dado que a gente está aprendendo, né? Então, é mais um motivo. É mais um motivo para a gente pensar, para poder fazer, e em que fase, em que pacientes, porque aí tem a questão ética também. Você não está mexendo com animais, não estou dizendo que não tem que com animais tem que ser bem tratado, mas aí você vai partir para o humano. Então a gente vai ter que tomar essa decisão quando for. Depende, o que eu falo assim, depende da força do dado, né? Porque assim, no limite a gente pode discutir isso teoricamente. Tem aquele trabalho clássico do paraquedas que é assim, os caras escreveram um estudo dizendo assim, não existe evidência científica de que usar paraquedas protege contra danos se você pular de um avião. E aí eles fazem todo um trabalho dizendo que era urgente que se fizesse um estudo desse tipo para não deixar as fábricas de paraquedas continuarem ganhando dinheiro enganando a população. Porque não existe evidência científica, você tinha que fazer 2 grupos. Um grupo com paraquedas, um grupo sem paraquedas e atirar eles do avião para ver. Se a mortalidade fosse diferente, aí você provava que o paraquedas era efetivo. Quer dizer, então a indústria, eles fazem essa discussão, eles falam assim, cara, a indústria de paraquedas está aí ganhando dinheiro há anos, sem nenhuma comprovação científica. Pode ser uma falácia, pode ser que eles estejam manipulando vocês, porque na verdade...
Né? Então tem que fazer um grupo controle aí para saber. Então essa é a discussão, quer dizer, tem muita gente que já discute essa história do grupo controle, não é uma invenção minha, né? Então assim, já se discute isso há muito tempo, tem todo um debate, porque existem casos, a penicilina não teve grupo controle. Não teve porque as pessoas estavam morrendo, deixaram de morrer, e ninguém ia matar as pessoas, deixar as pessoas morrerem para provar, simplesmente se usou. Esse exemplo que eu comentei do Japão na semana passada, do Parkinson, eles fizeram um estudo com 7 pacientes, um único estudo com 7 pacientes, não teve melhora, nenhum deles melhorou, e eles aprovaram registrado, não tem fase 2, fase 3, registraram só com fase 1, que mostrou a segurança. Que está escrito no parecer, está aprovado até que o paciente tenha uma alternativa melhor. Quando aparecer uma outra medicação, alguma outra coisa que faça algum benefício, a gente tira essa licença. Exatamente. Enquanto não tem nada para fazer, existe uma lógica, quer dizer, você está botando no Parkinson, você tem uma perda dos neurônios dopaminérgicos, você faz um neurônio dopaminérgico que é igualzinho ao que tinha e coloca lá. No tempo que eles avaliaram, não integrou o suficiente para você ter um benefício, mas pode ser que dali a 5 anos tenha. É legal falar isso, porque no caso da poli aqui, se a gente chegar no estudo de fase 3 e a eficácia não for o que estávamos imaginando, no fundo vai ter uma ressaca da população que estava naquela expectativa. Sim. Né? Existe eventualmente esse caminho, não é o que torcemos, né? Sim, existe essa possibilidade, mas assim, de novo, isso é o suficiente, evitar uma futura ressaca motivo suficiente para você sacrificar pacientes? Então, por que sacrificar? Foi o que eu falei na hipótese. Se você tiver uma evidência de uma melhora de passar de 10 para 30, eu acho que vale um grupo controle. Agora, se você tiver 10 para 100, acho que não vale. Entendeu? Vamos supor que a gente tivesse tido 8 Brunos. Não ia poder fazer grupo controle nunca. Sim. Entendeu? A gente não teve, a gente teve um aumento maior, o maior já descrito na literatura, que fique claro isso, não tem nenhum estudo que tenha visto 75, só o nosso. É o melhor efeito já visto. É um grupo pequeno? Não, mas é o maior efeito já visto. Não tem nenhum artigo na literatura que mostre. O maior que tem é cetrina, 35%. A gente teve 75%. O segundo colocado é 35%. Entendeu? Então não é assim, a gente não pode dizer nada. Tá bom, não diga, mas... Explica melhor isso pra gente, 75, então, 35. O percentual, qual é a régua? A régua é o AIS, tá? E o que você considera um desfecho de eficácia? Você pode considerar passar de A para B, pode considerar passar de A para C, pode considerar passar de A para D. Por que a gente escolhe A para C? A gente escolhe A para C porque é a transição mais previsível. Então, passar de A para C é 10%. Tá? Então, não é 20%, não é 2%, é 10%. Tem meta-análise que diz 9%, tem meta-análise que diz 12%, mas é em torno de 10%. Tá? Você pode ver trabalho com 15%, mas você não vai ver mais do que isso. Nunca passa de 15%. Você pode ter cirurgia, pode fazer todo o melhor tratamento. Esses resultados são coletados nos centros mais top especializados, né, para reabilitação, na Suíça, nos maiores centros do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que coleta esses dados. Não é coletado num lugar chinfrim, não. São os centros mais top lá, independente de cirurgia, tratamento padrão, fisioterapia, 9%. Tá? Então, esse é o dado. Mas tem gente que melhora para B. A gente não está olhando B, a gente está olhando C. Mas tem gente que não sei o que lá. A gente está olhando A para C. Tá? Eu boto quando eu faço a apresentação, eu mostro a figurinha, A para C, 9%. Então, tá lá. Aí, esse seria o controle. Sim. Aí a gente viu 75. Entendeu? 75 não é parecido com o 9. Sim. 75 é mais que 9. É o suficiente para, se eu sofresse uma lesão medular, eu ia querer.
Lógico. Entendeu? E eu acho que você também. Com certeza. Com certeza, entendeu? Você vai dizer assim, mas não tem prova científica. 9 contra 75, gente. Espera aí, né? Então é isso. Então é isso. A gente só quer ter o direito de ter bom senso. Entendeu? Mas vai criar falsas expectativas. Eu não concordo, sabe? Eu acho que tem uma expectativa que é qualificada. Estatisticamente falando. Exatamente, mas assim, as pessoas são livres, né, também. Além de poderem fazer música e se comover e se apaixonar, as pessoas também são livres, né? Elas podem escolher. Elas podem escolher testar, elas podem escolher se arriscar, elas podem escolher ter esperança mesmo quando não tenha motivo nenhum para isso. Elas podem escolher sonhar. Elas podem decidir ter liberdade para acreditar em Deus se elas quiserem, entendeu? Sem serem oprimidas ou serem desprezadas por isso.